Alô, som. Bem, bom dia a todos. Estamos iniciando agora o nosso trabalho, nossa escola dominical dessa manhã, continuando o nosso trabalho na carta aos Hebreus. E agora nós vamos começar a nossa aula número 2. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã, pedindo que Deus esteja abençoando o nosso trabalho, aproveitando para nós orarmos também pela saúde da Patrícia, nossa irmã Patrícia, nossa aluna da nossa sala, que está doente hoje. Ela falou que foi ao hospital e pediu orações para que nós estejamos orando por ela, pela saúde e restauração dela. Aproveitando também para nós estarmos orando, todos nós nesse momento, pela vida do nosso pastor João Wilson, que precisa das nossas orações. Então vamos estar levantando nossos pensamentos, nosso coração, nossas vozes, e entrando na presença do Senhor em oração, pedindo pelos nossos irmãos e irmãs nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Pedimos que Tu estejas abençoando essa aula que vai se iniciar agora, e peço que Tu estejas também, Senhor, ouvindo nossa oração em favor da nossa irmã Patrícia, que está enferma. Guarda o seu corpo, trata, cura completamente do mal que ela sente, e que Tu estejas aliviando suas dores e dando a ela, Senhor Deus, da Tua paz nesse dia, Senhor. Que não seja nada de grave, e que Tu estejas, Senhor Deus, a aliviar e visitar a Tua serva. Peço também, nesse momento, pelo Teu servo João Wilson, no hospital Santa Júlia, que Tu estejas a guardá-lo naquele lugar, e Tu conheces a vida do Teu servo. Ele está em Tuas mãos, ele é Teu, ele Te pertence, Senhor. Faz a Tua obra na vida do Teu servo e manifesta a Tua vontade completamente em sua vida, tratando, curando, agindo sobre o seu corpo. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, da Tua paz nesses dias difíceis. E obrigado pela Tua presença em nosso meio nesse dia. Santifica-nos com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém. Gente, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E hoje nós, como eu já falei, nós estamos iniciando a nossa epístola aos Hebreus, né? O nosso trabalho na carta aos Hebreus, ele segue para essa segunda parte. Então, o que está acontecendo? Só para vocês lembrarem, né? Nós estamos caminhando na nossa análise do Novo Testamento. Todos estão chegando à tela aí normal, né? Tá tudo bem, né? Então, nós fomos até 2 Timóteo, agora nós estamos trabalhando Hebreus, nessa coluna da direita, e nós vamos seguir Hebreus, Tiago, Pedro, as cartas de João, depois Judas e finalmente Apocalipse, até o final de novembro, tá bom? Então, na aula de hoje, conforme já foi planejado, nós estaremos trabalhando a segunda parte da tríade de aulas sobre a carta aos Hebreus, que tem 13 capítulos. Uma carta extensa, nós já trabalhamos alguns aspectos iniciais, e só recapitulando um pouquinho. O tema-chave da nossa carta, o tema central é que Jesus Cristo é o excelso, superior e suficiente meio fornecido por Deus para nos salvar. O verso-chave de Hebreus é Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse texto fala da eternidade de Deus, do Senhor Jesus, sua divindade e sua imutabilidade. Jesus Cristo não muda, ele é sempre o mesmo. Isso é uma segurança para o nosso coração. E palavras que transmitem o cerne dessa carta. São 3 expressões. Expressões de natureza comparativa. Para sempre, melhor e superior. Então, essas cartas que dominam o sentido da epístola aos Hebreus. Então, nós já tratamos alguns aspectos relacionados à autoria da carta. Nós aprendemos que o autor da carta aos Hebreus é anônimo, é incógnito, não temos certeza. Muitos falam que pode ter sido o apóstolo Paulo, mas não há uma maneira de você asseverar isso de forma absoluta. Existem outras possibilidades. Pode ter sido Apolo, pode ter sido Barnabé, pode ter sido Lucas, pode ter sido Áquila, o esposo de Priscila. Então, existem algumas outras alternativas razoáveis que podem definir a autoria de Hebreus. Então, fica em aberto isso.
O certo é que ele era um homem do círculo apostólico de amizade. Ele era um missionário, ele era um pastor, ele era um homem muito culto, ele era um homem que sabia muito bem escrever no grego, ele era um homem experimentado na teologia do Velho Testamento, conhecia profundamente as normas, a lei, a Torá, as regras sacerdotais, cerimoniais, manifesta isso ao longo do seu tratado de 13 capítulos, certo? Então, tudo isso nós já fechamos. Então, recapitulando aqui rapidamente, porque tem muita coisa para falar sobre outros aspectos, lembrando que a qualquer momento você pode me interromper para perguntar, tá bom? Por favor, fique à vontade. Dois aspectos destacam a carta aos Hebreus, já falei sobre isso na aula passada. Então, um é que o objetivo da carta aos Hebreus era esclarecer a pessoa do Senhor Jesus. Então, ao lermos Hebreus, a gente percebe que Hebreus se preocupa em explicar para os crentes que leem a carta quem é o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque é extremamente cristocêntrico o conteúdo da carta aos Hebreus. Certo? A carta é um tratado doutrinário, sólido, profundo, que procura expressar com clareza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, comparando ele com outros elementos da fé judaica. E, em segundo lugar, a carta também é um estímulo aos crentes, aos hebreus que estavam lendo a carta, que eram cristãos que estavam sofrendo um período de grande perseguição renovada no Império Romano e que estavam perdendo coisas, né, no presente por causa da sua fé. É possível, através da carta, perceber que esses crentes que liam a carta, eles estavam sendo expoliados de propriedades pessoais, talvez terrenos, casas, estavam sendo presos. Provavelmente alguns talvez tinham até sido martirizados, tinham até sido assassinados, executados pelos governadores das províncias espalhadas pela Ásia. E esses cristãos estavam seriamente tentados a abandonar a fé por causa dessa perseguição. Então era isso que estava acontecendo. Bem, agora eu queria me deter nessa nossa aula de hoje alguns aspectos doutrinários importantes que se destacam na carta, principalmente em relação, novamente, ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Eu expliquei para vocês que não dá para você estudar a carta aos Hebreus sem você ter um pouco de noção do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, eu convidei vocês a lerem um pouco sobre Levítico e Êxodo, se vocês tiverem a oportunidade ainda nessa semana de darem uma lida, né, um pouco nesses livros do Velho Testamento, é muito interessante, porque muita coisa do que o autor Hebreus menciona se relaciona com esses aspectos do Velho Testamento. Então, hoje eu queria destacar um pouco, vamos lá, deixa eu tentar procurar falar um pouco sobre o critério cerimonial. Então, é muito importante entender que o sacerdote do Velho Testamento, ele era um homem, uma pessoa, que era desafiado por Deus a assumir um papel ministerial, como hoje os pastores evangélicos são desafiados, e os líderes nas igrejas cristãs. Assumiriam um papel de analisadores de problemas e situações na vida cotidiana dos crentes. E a gente, como pai de família, também, como pai e marido, também, a gente também é desafiado sacerdotalmente a fazer isso na nossa família. O sacerdote, ele era uma pessoa que fazia distinção entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Isso, os textos bíblicos de Ezequiel 44 e Levítico 10 destacam isso. Nós já aprendemos isso na nossa aula passada. Então, o sacerdote era uma pessoa que fazia distinção entre o que era santo e o que era profano, entre o que era imundo e o que era limpo. Isso era uma exigência de Deus. O sacerdote, ele para entrar nesse tipo de negócio, trabalhar com esse tipo de coisa, no tabernáculo, ele precisava entender as distinções. Aí você pode dizer assim, mas Heron, isso o que isso tem a ver com a minha vida cristã hoje, no século 21, 2021? Tem muita coisa. Interessante nós entendermos que alguns desses elementos que a gente observa no Velho Testamento, eles passaram como sombras, mas o autor de Hebreus fala que Jesus Cristo permanece como sacerdote e ele não deixou de se comportar como sacerdote. Ele supre para nós essa função. Então, esse diagrama que vocês estão vendo aqui à esquerda, que eu chamei de diagrama de Wenham, por que esse diagrama de Wenham? Porque ele não é meu, ele é diagrama de um estudioso do Novo Testamento chamado Gordon Wenham. Ele escreveu um livro, está com mais de 40 anos esse livro,
E nesse livro existem alguns diagramas que esse Dr. Wenham escreveu para explicar para a gente como é que funcionava a mente de um sacerdote, analisando as coisas do Velho Testamento, se eram santas, se eram limpas ou se eram impuras. Então funciona assim, vamos lá. Vou tentar fazer uma explicação breve, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem. É o seguinte, as coisas no universo dos judeus, ou elas eram santas, ou elas eram limpas, ou elas eram impuras. Então, uma coisa impura, quando ela é purificada, ela se torna limpa. E uma coisa limpa, quando ela era santificada, se tornava santa. Da mesma maneira, decrescendo aqui, quando uma coisa é santa, ela era profanada, ela deixava de ser santa e ela se tornava limpa. E quando ela maculada, ela era poluída, ela deixava de ser limpa e se tornava impura. Outra coisa interessante também que a gente aprende nesse diagrama é que tudo que era limpo ou impuro era comum. Ou seja, regra, tudo que não é santo é comum. Então, por exemplo, é limpo? É comum. É impuro? É comum. Agora, é santo? Não é comum. Certo? Então, eram essas as regras que o sacerdote usava. Aí você fala assim, de onde você está tirando essas coisas? Vamos lá, base bíblica. Base bíblica é para poder provar o que eu estou falando. Então, vamos lá, algumas bases bíblicas. Por exemplo, o nome de Deus, ele é santo. Mas a pergunta é, uma pergunta desafiadora e perigosa de se fazer. Heron, eu posso profanar o nome do Senhor? Vamos lá. O que a Bíblia diz? Alguém lê para mim esse versículo aí, por favor, rapidinho, vamos lá. Peço velocidade dos irmãos. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 22, 32, 33. Isso, obrigado, José. Então, olha só, o texto está dizendo de uma forma ousada, e Deus falou isso, não foi Moisés nem ninguém, foi Deus que falou isso, que é possível se profanar o nome de Deus. Você vê como é importante a gente entender as diferenças aqui, certo? Não estou querendo dizer com isso, de forma nenhuma, que Deus pode deixar de ser santo. A Bíblia não diz, é impossível Deus deixar de ser santo, mas a Bíblia diz que o nome dele pode ser profanado. Vamos lá, outro texto bíblico aqui importante. Alguém pode ler rapidinho, Êxodo 29, lê para mim. Também em cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo, isto é, santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar será santo. Êxodo 29, 36, 37. Obrigado, meu irmão. Então é o seguinte, vamos lá. Como é que eu purifico um altar? Com sangue. O sangue faz a expiação e purifica, certo? Isso era uma coisa. Então, quando o sacerdote derramava sangue sobre o altar, ele purificava o altar, ele se tornava limpo. Aí vem a segunda parte do texto aqui. 7 dias farás expiação pelo altar e então santificarás. O altar então será santíssimo. E como é que a gente fazia para santificar o altar? A resposta está aqui, ó. E o ungirás para consagrá-lo. Então, a unção santificava o altar. Aí você deve falar assim, eu não estou entendendo, qual é a diferença? Eu ainda não consegui entender. Então, vamos lá, a gente vai conseguir entender isso daqui. Irmãos, Deus quer que nós sejamos limpos dos nossos pecados, de uma vida moralmente errada. Isso a gente vai ver no Novo Testamento através da ação, da conversão, do novo nascimento. Quando Deus limpa você através do poder do Espírito Santo, ele te deixa purificado. Mas além disso, Deus também quer que você seja santificado. Ou seja, você vai ganhar uma utilidade para Deus. Então Deus, depois que ele te purifica, ele te santifica. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho em outros textos bíblicos, eu vou explicar isso para vocês. Para vocês entenderem como isso era um negócio recorrente até no Novo Testamento, até os apóstolos, quando tinham contato com essas informações, eles não conseguiam compreender muito bem. Por exemplo, vejam aqui uma voz sacerdotal conversando com o apóstolo Pedro lá em Atos dos Apóstolos. Isso é um texto pouco estudado,
E as pessoas às vezes fazem confusão sobre o que Pedro falou. Por exemplo, vocês lembram da história lá de Atos 10, quando Pedro teve uma visão lá na cidade de Jope? Apareceu desceu do céu um avental cheio de animais, quadrúpedes, répteis e animais e aves do céu. E aí uma voz disse para Pedro assim: Pedro, mata e come. Aí olha a resposta de Pedro aqui. Ouviu-se então uma voz que se dirigia a Pedro e dizia assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. O apóstolo Pedro falou: porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, e essa é a voz do Senhor Jesus Cristo, o sacerdote, falando: ao que Deus purificou, não consideres tu comum. Então, depois você pode parar para pensar com calma nisso que eu vou te explicar, mas é o seguinte: Pedro disse: Senhor, eu jamais comi coisa comum, alguma coisa comum e imunda. E se Deus fosse discutir com Pedro, dizia assim: Pedro, mas você já comeu coisa limpa e comum. Se Deus fosse discutir com Pedro, o Senhor fosse discutir com Pedro. Só que Deus, o Senhor Jesus, aliás, diz uma coisa extraordinária aqui. Ele fala assim: aquilo que Deus purifica, ele não apenas purifica, ele transforma em uma coisa não comum. Ou seja, Deus purifica e Deus santifica. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando para Pedro. Pedro ficou extasiado com essa informação, ele ficou confuso, porque Pedro não era sacerdote. Pedro não era acostumado a essas coisas. Pedro não tinha essa expertise, esse conhecimento teológico profundo para entender essa diferença. Para ele tudo era a mesma coisa. Só que Deus estava falando de seres humanos. Logo depois chegou um grupo de homens na porta da casa onde ele estava, e eram os funcionários, os servos e soldados de Cornélio, romano, que estavam chamando ele para pregar o evangelho na casa de Cornélio, que era romano. E Pedro foi com eles lá e pregou o evangelho, e o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio, todos aqueles que estavam escutando a palavra de Deus. Então, os familiares de Cornélio, que eram gentios pagãos, eram pessoas que não eram próximas de Deus, eram gentios, eles receberam o Espírito Santo que desceu, purificando e santificando a vida deles. E aí Pedro viu aquilo e disse: agora eu entendi. Eu não posso considerar uma coisa comum aquilo que Deus já santificou, certo? Então isso é muito lindo, isso é maravilhoso de você entender. E também é difícil também. Não estou dizendo que é fácil, não, tá? Agora vamos avançar aqui rapidinho. Implicações práticas da minha vida como crente. Então tem algumas coisas que eu queria explicar para vocês, aspectos práticos para vocês vivenciarem isso e eu também na nossa vida como cristão. De que adianta saber essas coisas? Então vamos lá. Número 1. Tudo que não é santo é comum, mas nem tudo que é limpo é santificado para Deus. O crente precisa buscar uma vida de santidade e não confundir isso com religiosidade, pois infelizmente na vida real sabemos que até a religiosidade pode ser destituída de santidade e de pureza. O fato é que na vida cotidiana existem muitas coisas impuras e puras a serem diferenciadas. Uma vez que uma coisa seja reconhecidamente identificada como pura, eu olho para aquela coisa, e isto pelo crivo da palavra de Deus, essa coisa precisa ser, ela pode ser, aliás, santificada. Leia para mim, por favor, alguém, Tito 1,15. Pode ler. Tito 1,15. Pode ler. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Certo. Tá bom. Então, Paulo está explicando aí que para os crentes, todas as coisas são puras. Certo? Ou seja, o meu almoço é puro, as minhas férias são puras, o meu trabalho é puro, o meu relacionamento sexual, a minha vida com meus filhos, o meu descanso, o meu sono, a minha vida toda, ela tem que ser pura, certo? É isso que a Bíblia está ensinando. 2, santificar significa separar algo para uma finalidade específica. Então, vocês entendem assim, ó. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta. Para que eu vou usar isso?
Então, eu vou separar isso. Toda vez que eu quiser retirar um prego, eu vou usar essa ferramenta, eu vou santificar essa ferramenta. Aí, isso aqui, ó, é um objeto. Então, eu vou separar, eu vou santificar esse objeto. Toda vez que eu quiser pintar uma parede, eu vou usar esse objeto. Eu vou santificar esse objeto para uma finalidade. Toda vez que eu quiser pintar um papel de laranja, eu vou separar esse objeto aqui e eu vou usar esse objeto para pintar o papel, porque eu estou usando um pincel agora. Então, eu acabei de mostrar para vocês um alicate, eu santifiquei esse alicate. Eu mostrei para vocês um pincel de tinta, e uma brocha, né? E eu santifiquei ela. E agora eu peguei um lumicola, um pincel de cor e separei também. Então, isso que é santificar. Santificar significa separar algo para uma finalidade específica. No sentido espiritual da Bíblia, santificar significa dizer que algo possui um valor, uma utilidade ou uma funcionalidade para aquele que o separa. Alguém lê para mim aí, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Pode ler, por favor. Pode ler. Vamos lá, gente. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Pronto, então aqui nós aprendemos que Paulo está ensinando que um objeto, quando ele é separado na casa, ele é dedicado a uma finalidade específica. Inclusive, só para vocês entenderem o contexto, nas casas romanas, nas casas judaicas, no século I, não havia vaso sanitário. O vaso sanitário foi inventado no século XVIII na Inglaterra. Então, onde é que as pessoas faziam xixi e as necessidades? Num balde que tinha em casa para essa finalidade. Esse balde era separado para essa finalidade ruim, né? Essa finalidade humilde. E dentro da casa haviam baldes de ouro, de prata, que eram usados para beber, para você tomar vinho, para as festas de aniversário. Então, eram vasos separados para finalidades honrosas. Então, Paulo está dizendo assim: numa casa, você não pode pegar um vaso e ficar usando sem critério. Então, havia um vasilhame usado para uma finalidade humilde e havia um vasilhame usado para uma finalidade honrosa. Assim é, espiritualmente falando, a vida do cristão. É isso que a gente está entendendo desse texto bíblico. Terceiro, não posso fazer sem antes ser. Primeiro eu tenho que ser, depois eu faço. Então, depois que eu me purifico, eu me santifico. Caso contrário, eu viverei uma vida de hipocrisia e de morte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus falou, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 4. A santificação é um processo contínuo, frutífero e produtivo. Não existe santificação estática ou apenas de efeitos interiores. A comunhão com Deus afeta a vida integral do crente. Até que ponto? Os negócios, as finanças, o corpo, os relacionamentos, a família, o trabalho, os estudos, e o leva a produzir bons frutos que glorificam a Deus. A palavra de Deus também limpa como santifica o crente. Alguém pode ler, por favor? João 17. Desculpe, João 15, de 1 a 3. Pode ler. O pessoal não está querendo ler hoje. Vamos ler, gente. É a palavra de Deus, vamos ler. Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 1 a 3. E o outro é santifica-os, desculpe, na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Obrigado, minha irmã. Então, por último, uma palavra para limpo.
perdoado de todos os pecados. Uma palavra para santo, útil ao seu possuidor. Uma palavra para impuro, incapaz de ser santo ou útil, imaculado pelo pecado. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, Apocalipse, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então o anjo disse para João assim, olha, que cada um siga o seu caminho, certo? Cada um siga o seu caminho, porque Deus virá para julgar todos os homens, tá bom? Essa é a lição que nós aprendemos. Uma coisa prática também que eu queria explicar para vocês aqui, Heron, quais são os caminhos, os canais para eu me santificar? Como é que é possível eu me santificar? Então, aqui eu queria mostrar de uma forma rápida, assim, sucinta e prática, 10 canais mostrados pela Bíblia para a nossa santificação. Heron, é uma lista exaustiva? Não. É uma lista exemplificativa. Existem outros canais usados por Deus, fornecidos por Deus, mas esses canais são os canais mais visíveis na Bíblia para a gente entender como nós podemos nos santificar. Então vamos lá, pegue uma caneta e anote aí. Primeiro, como posso me santificar? A palavra de Deus, que é a verdade, santifica. Então nós já lemos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, você se santifica. Por exemplo, nesse momento agora, na escola dominical, nós estamos num processo de santificação. Nesse momento agora, nesse instante, porque nós estamos lendo e meditando na palavra de Deus. 2, a oração santifica, com ação de graças. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, canal 2. Canal 3. A fé salvadora no Senhor Jesus Cristo santifica. A Bíblia diz lá em Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a fé em Jesus Cristo, ela santifica. O Espírito Santo santifica. É o que nós aprendemos em 1 Pedro 1:2 e em 2 Tessalonicenses 2:13. Nesses textos, a Bíblia insiste em afirmar que o Espírito Santo santifica. Número 5. A glória de Deus santifica. Alguém lê para mim aí Êxodo 29:43. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Êxodo 29:43. Tá bom, muito obrigado, José. Então, a glória de Deus santifica. 6. A convivência familiar com o cônjuge crente. Isso santifica o cônjuge não crente e os filhos no casamento. Paulo ensina em 1 Coríntios 7, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Vocês veem que Paulo não está falando de salvação aqui. Isso é um negócio mesmo assim difícil de entender, né? Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é salvo se morar na mesma casa que a mulher crente. Não é isso. O marido incrédulo pode morar 40 anos com uma esposa e ele vai para o inferno se ele não se converter. A gente sabe disso, né? Nós não temos uma teologia que ensina que a gente ganha salvação por osmose, né? Você mora do lado de uma pessoa crente e você é salvo. Não é isso. Mas a Bíblia diz, e está escrito aí, você está lendo aí, em 1 Coríntios 7, que alguma coisa acontece quando um marido incrédulo convive com a esposa. E eu sou testemunho disso, eu já vi em convivência de maridos incrédulos com esposas crentes, como esses homens eles são santificados. Eles passam a ter um comportamento em que eles param de falar palavrão, eles param de adulterar, eles param de mentir, de roubar, porque eles se sentem constrangidos pela vida santa da sua esposa. Mas a gente sabe que isso não é absoluto, tá? Isso é uma graça
que uma família pode experimentar, mas não necessariamente as coisas vão acontecer desse jeito, tá? Tanto é que, preste atenção uma coisa, esse texto bíblico aí não é um mandamento de Deus, isso é uma opinião pessoal de Paulo. Paulo começa o versículo explicando que isso não é um mandamento, isso é uma opinião pessoal dele, certo? Então, é um conselho que ele estava dando para as famílias em Corinto, porque estava tendo muito problema relacionado a isso lá, na cidade de Corinto. 9. O descanso em Deus e o uso sábio do tempo santificam. Então, em Gênesis 2, a Bíblia fala que Deus, quando terminou no 7º dia a sua obra, que ele fizera, descansou nesse dia de toda a obra que ele havia feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, ele o separou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Qual é a lição que a gente aprende aqui? É que o tempo precisa ser santificado. Você precisa separar tempo para Deus. Tem até um corinho do WhatsApp Bola que diz bem assim: esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor. Então, você tem que separar um tempo para Deus. Isso é santificação. 10. A obediência santifica e a rebeldia e desobediência profanam. Existe um famoso incidente no Velho Testamento que é chamado as Águas de Meribá, lá em Cádiz Barneia. Vou repetir o 7 e 8. Em que a Bíblia fala que Arão e Moisés profanaram o nome do Senhor porque eles desobedeceram e foram rebeldes. Então, se você ler em Números 27, 14, porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. E Deuteronômio 32, novamente, Deus explica por que é que Moisés não entrou na terra prometida. Morrerás no monte, é uma sentença, um castigo de Deus para Moisés, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo como Arão, teu irmão, morreu no monte Or. E se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Então, o comportamento rebelde de Moisés e de Arão foi um ato de profanação. Foi um ato de profanação, tá? Então, Deus disse assim, vocês não vão entrar na terra prometida por causa disso. Os itens 7 e 8, eu acho que eu acabei repetindo, viu, meu irmão? É a mesma coisa, ó. A glória de Deus santifica, é o item 7. E o item 8, a convivência da esposa crente com o marido incrédulo santifica tanto o marido incrédulo como os filhos também. Os filhos são santos também, certo? Por causa justamente da convivência. Por isso que é importante o pai e a mãe estarem próximos dos seus filhos, porque quando você está próximo dos seus filhos, eles são santificados. E quando você está longe dos seus filhos, eles sofrem, né, essa ausência, esse afastamento de alguma forma. Eu queria que você parasse para pensar na sua vida como pai, como mãe, como é que é o item 7. Eu acho que eu repeti, meu irmão, é porque houve uma repetição aqui, tá? Ó, aqui que está o problema, ó. O item 6 e o item 8, eles são idênticos, eu acabei repetindo, tá? Houve uma repetição. É por isso que está errado aqui, tá? Olha aí, ó. O 5 e o 6 e o 7 e o 8 são repetidos, tá? Houve uma falha minha, tá? É por isso que está acontecendo isso, tá? Desculpe, houve uma falha. Irmão Aron, eu acho que o 8 é diferente, é um outro tema. É verdade, meu irmão, você tem razão. O item 8 é diferente, né? Eu estou fazendo uma confusão. Vamos lá, o item 8. Acho que é o item 5 e o 7 que são repetidos, tá certo. O 8 é diferente. Isso. Obrigado, José. Uma nova vida onde haja temor ao nome do Senhor, sem superstições, e honra ao nome dele santificam o crente. Então, 1 Coríntios 6:11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então tá, é verdade, José, obrigado. Então, é engraçado, né? Quando a gente está olhando assim, a gente às vezes confunde, os textos parecem idênticos. A convivência, na verdade, desculpe, a experiência do novo nascimento, da regeneração,
é um lavar do Espírito Santo, certo? Então, Paulo está explicando que quando o Espírito Santo lavou você no novo nascimento, você foi santificado por Deus também. Você foi purificado e você foi santificado, separado por Deus para uma obra maravilhosa, certo? E no Isaías 8, o profeta ele ordena uma distinção do povo. Ele diz assim: olha, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não se comparem com esse povo que não teme a Deus. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Aí ele faz uma distinção. Na verdade, o que vocês têm que fazer é o seguinte: vocês devem temer, sim, ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Como? Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então, se nós temermos o Senhor, sem superstições, nós estaremos honrando seu nome e santificando o nome do Senhor, certo? Então, a superstição, o temor assustado, acovardado das coisas, achando que as coisas dão azar, as coisas dão errado, se eu não fizer assim vai dar errado, se eu não fizer assado vai dar errado. Isso é uma forma de idolatria, é uma forma de desobediência, é uma forma de profanação do nome de Deus. Porque o certo é você dizer assim: eu confio que o Senhor está à frente, eu confio que o Senhor vai resolver esse problema para mim, eu confio que Ele vai abrir as portas para mim, e eu temo Ele, eu temo o Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Deus. Quando você faz isso, você está santificando o nome do Senhor. Você está santificando o nome do Senhor, tá bom? Essa é a conclusão, beleza? Tudo bem aí? Deu para entender essa parte? Tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui eu já passei na aula passada, não vou mostrar mais. Aqui também já mostrei. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Volta, volta, volta. É porque essa parte aqui toda já foi passada. Já passei essa parte. Já passei. Cristo cumpriu as festas. Já passei essa parte também na aula passada. Isso tudo já foi mostrado, irmãos. Já mostrei. Já. Certo. Bem, agora nessa parte conclusiva, eu queria falar sobre quem é Jesus Cristo. Então é o seguinte: eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui, mas eu queria demonstrar algumas coisas importantes relacionadas à pessoa do Senhor Jesus quando a gente fala que ele é sumo sacerdote. Eu não sei se vocês conhecem esse autor e eu queria estimular vocês a lê-lo. O nome dele se chama John Flavel. Ele foi um pastor puritano inglês que viveu no século XVII na Inglaterra. E John Flavel escreveu um livro, entre vários livros, um livro chamado A Fonte da Vida, em 1671, em que ele fala coisas extraordinariamente edificantes e positivas e verdadeiras sobre o Senhor Jesus, nesse livro. E entre várias coisas que Flavel destaca nesse livro dele, é que Jesus Cristo ele é sacerdote maravilhoso. Eu queria destacar essa palavra maravilhoso com vocês. O que é para você uma pessoa maravilhosa? Ou o que é uma coisa maravilhosa? Bem, uma coisa maravilhosa é uma coisa extraordinária, é uma coisa que causa maravilha, é uma coisa que causa perplexidade, é uma coisa que causa susto, é uma coisa que te dá arrepios, é uma coisa que te faz perplexo, te deixa assim, sem palavras. Você diz assim: eu não esperava por isso, não esperava por isso. Então, a Bíblia ensina que Jesus Cristo, ele não é apenas sacerdote, ele é sacerdote maravilhoso. O que é maravilhoso segundo as Escrituras? Vamos ver. Então, quem é aquele que é chamado na Bíblia de maravilhoso? Então, a criança divina e messiânica, de Isaías 9, ele é chamado de maravilhoso. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, o conselheiro que essa criança seria conselheiro. Seria um conselheiro assustador, um conselheiro que causa em você maravilha. Essa é a palavra que eu quero destacar aqui. Em segundo lugar, o anjo do Senhor que apareceu a Manoá, o pai de Sansão,
ele é maravilhoso. E esse anjo é uma cristofania, uma aparição de Jesus Cristo antes da encarnação, no Velho Testamento. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. O nome do Senhor, do anjo, é maravilhoso. A natureza do conhecimento do Senhor Criador é maravilhosa. Salmo 139 diz: Tal conhecimento acerca de ti, da tua criação, é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. O modo pelo qual o Criador fez o interior do homem. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, quando o salmista começou a pensar como Deus criou o interior do homem, ele ficou maravilhado com isso. O autor de obras extraordinárias é maravilhoso. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Jó 5:9. Aquele cuja natureza e sabedoria são incomparáveis. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28:29. Também aquele cuja natureza divina torna seus feitos únicos. Pois só tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Salmo 86:10. E aquele que, sendo maravilhoso, não se maravilha. Então, ele que é maravilhoso, ele não fica maravilhado, não. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse é o maravilhoso que a Bíblia fala. É a pessoa do Senhor Jesus. Agora, algumas coisas aqui. Por que Cristo é maravilhoso? Eu vou tentar me concentrar aqui, porque tem outras coisas para mostrar, mas não sei se vou ter tempo. Primeiro, um lugar. Olha só, gente, por que Jesus ele é sacerdote maravilhoso? Alguém pode ler para mim o número 1 aí? Pode ler. Vou ler. Porque ele foi o único homem em toda a história humana que se ressuscitou a si mesmo. Nunca tal coisa aconteceu antes ou depois. Como isso é possível? De onde a gente tira essa ideia? Isso é possível você compreender isso a partir das escrituras sagradas? Sim. Presta atenção uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que são estudantes da escola dominical. Antes de Jesus ressuscitar, alguém já tinha ressuscitado? Sim ou não? Sim. Vamos lá, exemplos na Bíblia. Lázaro, o filho da viúva de Naim. No Velho Testamento, o garotinho, o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitada por Elias. Eliseu mesmo ressuscitou uma criança também. Um homem, um soldado israelita, foi ressuscitado quando teve contato com os ossos de Eliseu. Então, se você lê o Velho Testamento, você vê casos de ressurreição dos mortos. Então, a questão é a seguinte: como é que a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar? A Bíblia fala que Jesus é a primícia da ressurreição. Né? Como é possível isso? Ana Fátima Castilho levantou a mão. Pode falar, minha irmã. Pode falar, Ana. Porque os outros ressuscitaram e depois morreram. Certo. Jesus não. Jesus certo. vive até hoje. Tá, mas ele foi o primeiro a ressuscitar. Eu entendo que depois eles morreram. Eu concordo, entendi. Mas a questão é o primeiro a ressuscitar, não o que nunca morreu. Certo? Nós estamos falando aqui especificamente do fato de Jesus ter ressuscitado. Só que a questão aqui é a seguinte: é que Jesus disse para os discípulos e para os seus inimigos que ele se ressuscitaria. Vamos ler João 2, 18 a 22. A Bíblia diz o seguinte: é um texto. Jesus estava em Jerusalém, certo? Pela primeira vez, certo? Na época em que ele ainda estava começando seu ministério, certo? Não foi na Páscoa da sua morte, foi numa primeira Páscoa que ele esteve lá, 3 anos antes dele morrer, certo? Então foi 3 anos antes. Jesus estava com aproximadamente 30 anos de idade aí. Ele estava começando seu ministério. Então lá em João 2, diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas, esses milagres que tu estás fazendo? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e eu
Em 3 dias eu o reconstruirei. Eu. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, Jesus, olha só o atrevimento, né, dessa pessoa. Ele disse assim: vocês podem me matar, mas eu ressuscitarei a mim mesmo. Então, assim, isso é uma coisa maravilhosa. Porque como é possível, até a gente, até como crente, até a gente compreende que um profeta pode ressuscitar uma pessoa, mas eu mesmo me ressuscitar, certo? Então, por isso que ele é chamado de Filho de Deus, porque ele fez uma coisa que nunca antes aconteceu, nem nunca depois aconteceu. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro ressuscitou os mortos. Ressuscitou aquela senhora lá, Dorcas, né, na cidade de Jope, em Atos capítulo 8, você lê lá que Pedro ressuscitou uma senhora, né? Mas isso é uma coisa extraordinária. Em Isaías 63, existe uma profecia messiânica que diz assim: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? E aí o Messias começa a dizer assim: o lagar eu pisei sozinho. O lagar era o lugar da trituração das uvas, né? O lugar onde as uvas eram trituradas, onde as uvas eram pisadas. Então, isso é um simbolismo de sofrimento. O lagar da ira, né? O lugar da ira, eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos, olha só, o ano dos meus redimidos, né, o momento da redenção, havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me sustente. Então, assim, é extraordinário olharmos para a vida de Jesus e percebermos que ele é extraordinariamente poderoso. Aí você pode me dizer assim, mas Heron, quem ressuscitou a Jesus foi o Pai. É verdade também. Nós entendemos pelo mistério da Trindade que a ressurreição de Cristo foi obra do Pai e do Filho. Isso está nítido na Bíblia. Você vê nos livros nas referências bíblicas de Atos dos Apóstolos e também nas cartas de Paulo, que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Isso também é verdade, certo? Isso é verdade, certo? Não há confusão nessa informação. É exatamente isso mesmo. O Pai ressuscitou o Filho e o Filho se ressuscitou também. 2, porque enquanto estava vivo, ele pediu ao Pai para que fosse livrado da morte. E ele foi escutado. Como é possível tal coisa? Olha só como isso dá um nó na nossa cabeça. Você lê lá em Hebreus 5, 7, 8 assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Quem é que podia livrar Jesus da morte? O Pai. E tendo sido ouvido o quê? O pedido de Jesus. Que pedido foi esse? Pai, me livra da morte. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E na versão NVI diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então o fato foi o seguinte: Jesus orou ao Pai e ele pediu alguma coisa para o Pai. E o Pai respondeu positivamente, disse: sim, eu vou fazer isso que você está me pedindo. E esse pedido foi um pedido estranho, um pedido difícil de compreender. Ele disse assim: Pai, me livra da morte. O que significa isso? Se você olhar no texto original, no grego, existe uma expressão, uma terminologia que está destacada aí com uma caixinha vermelha no canto direito, significa para fora. Ou seja, uma coisa está dentro de um lugar e é removido para fora. Então, a compreensão que nós temos desse texto é o seguinte: é que Jesus ele orou
ao Pai nos dias da sua carne, enquanto ele estava vivo, né? Antes de morrer, ele pediu para que o Pai o tirasse de dentro da morte. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, que o Pai escutou essa oração. Ele ouviu a oração de Jesus. Jesus falou assim: Pai, me tira de dentro da morte. Não é que me evita a morte. Eu não quero evitar a morte. Pelo contrário, Jesus tinha consciência de que ele precisava experimentar o batismo da morte. Está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus disse para os seus discípulos assim: eu preciso sofrer um batismo, e muito me angustia enquanto esse batismo não se cumpre. E ele se referia ao batismo da morte. Então, Jesus sabia que precisava experimentar a morte. E ele experimentou a morte, né? Ele morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é maravilhoso. Isso foge da nossa compreensão. Em terceiro e último lugar, por que Jesus Cristo é maravilhoso? Porque ainda que na terra, pendurado e nu sobre um madeiro, também entrou no céu apresentando um sacrifício perante um tabernáculo celestial. Como isso é possível? Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, Hebreus 9, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E Hebreus 1,3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória, Jesus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus, ele morreu na cruz, e enquanto estava morrendo na cruz, ele estava entrando diante de Deus com seu sangue, perante Deus, para nos tornar aceitos ao Pai por causa desse sacrifício. Por isso que Jesus ele é maravilhoso, certo? Outra coisa impressionante, irmãos, que a gente aprende também na Bíblia. Ana Fátima, pode falar, minha irmã. Desculpe, eu não ouvi. Pode falar. Pode falar, Ana. Desculpa, eu não estava falando com tá, minha irmã. É porque apareceu aqui e levantou a mão. Desculpa, então. Então... porque eu estou tentando apagar, eu não sei. Tá. Tudo bem, não tem problema não. Eu fechei aqui a janelinha, tá? Tá, então olha só, meus irmãos, para fechar aqui o pensamento. Cristo é chamado maravilhoso também porque ele assume o papel simultâneo de três elementos do ato sacrificial. Isso foi John Flavel que falou, tá? Não foi nem eu que pensei isso, foi ele que trouxe esse esclarecimento. Flavel insiste na distinção, ele diz assim: nenhum sacerdote nunca foi capaz de fazer aquilo que Jesus fez. Ele foi ao mesmo tempo três coisas, Jesus Cristo. Então observem aqui, meus irmãos. Primeiro, Jesus se fez sacerdote e oficiante. Então, Jesus disse assim, lá em João 10, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar, como sacerdote, e também tenho para reavê-la, como filho de Deus. Né? Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, olha só, Jesus ele era sacerdote. Isso é como se diz, fácil de perceber, né? Através da carta aos Hebreus, tá bom? Então, ele oferece, Hebreus 9, 13, 14 diz que Jesus, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Tá bom? A gente percebe isso nesse texto aí de Hebreus, capítulo 9. Tudo bem? Número 2. Jesus também ele era a oferta. Então, ele não era apenas o sacerdote. Porque o sacerdote humano, ele apresentava um cordeirinho, certo? Então, ele matava o cordeiro e ele saía do tabernáculo e voltava para a casa dele, vivo. Só que Jesus fez diferente. Jesus ele disse: eu sou sacerdote, mas eu também sou a oferta. Porque é impossível que o sangue de todos ou de bodes remova pecados. Hebreus 10 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz. Isso aqui é no momento da encarnação, quando Jesus estava encarnando, estava se tornando bebê, lá na manjedoura de Belém. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eu quem? Eu o Messias, eu Jesus Cristo. Eis aqui estou.
No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, está no Salmo 40 isso daí. Nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o corpo de Jesus, ele foi uma oferta. Certo? Então, nós temos aí, Jesus, ele é sacerdote, e ao mesmo tempo ele é oferta. Agora, o terceiro elemento, extraordinário, por isso que Jesus é maravilhoso, é que ele também era o altar. Então, olha só o que o texto diz, irmãos. Aí entra a questão da santificação que eu estou tentando explicar para vocês. Quem santifica quem? É o altar que santifica a oferta ou é a oferta que santifica o altar? Os fariseus faziam uma confusão disso. E Jesus explica isso para os fariseus em Mateus 23. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Então, o resumo da ópera aqui. Quem é o maior? O altar ou a oferta? O altar. O altar é maior que a oferta. É o altar que santifica a oferta. É por isso que Jesus disse, olha só o que Jesus falou aqui em João, capítulo 17. É por isso que é importante você cruzar esses textos bíblicos para poder entender. Tendo Jesus, João 17, falado essas coisas, ele levantou as mãos aos céus, num gesto sacerdotal, e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É isso que John Flavel está tentando explicar. Ele disse assim, então isso quer dizer que o altar não poderia ser, portanto, a cruz, como a maioria das pessoas pensa. O altar ele é um agente poderoso, especialmente santificador da oferta. O altar ele é divino e perfeito, capaz de habilitar a oferta para a sua finalidade única e especial. Eu sei que nós, como crentes, como evangélicos, temos o costume de dizer que a cruz é o altar e que Jesus é o Cordeiro de Deus. Só que nós, ao lermos as Escrituras Sagradas, começamos a entender que o sacerdote entendia que o altar tem que ser maior que a oferta. E a cruz não pode ser maior que Jesus. Vou repetir de novo, hein? A cruz não pode ser maior que Jesus. A cruz não pode ser maior que Jesus. Jesus disse que o altar é maior que a oferta. Está escrito em Mateus 23 isso. Isso é um princípio que Jesus está ensinando. Heron, você está entendendo isso? Não, eu não entendo muito bem isso. Eu sou limitado para entender isso. Por isso que eu falo que Jesus falava coisas difíceis da gente compreender. Mas Jesus estava explicando que era ele que era o altar. E ele disse, ele orou para o Pai assim, eu me santifico a mim mesmo. Eu me santifico a mim mesmo. O que quer dizer santificar? Vamos tentar entender isso rapidinho. É o seguinte, Jesus ele estava dizendo para Deus assim, Pai, eu me separo, eu me consagro para morrer, para me entregar no lugar desses homens aqui. Eu sou sacerdote, eu sou a oferta e eu estou me entregando. Eu estou me entregando a Ti, Pai, como uma oferta. Eu vou derramar o meu sangue para que Tu aceites eles. Aceita a minha oferta. Aceita o meu sacrifício. Eu sou sacerdote, eu sou oferta e eu sou o altar. É por isso que Jesus é maravilhoso. Porque nunca um sacerdote conseguiu fazer isso. Nunca um sacerdote conseguiu fazer isso, certo? Então, meus irmãos, eu não consegui mostrar tudo, não tenho essa intenção, porque o nosso tempo está exaurido, né? Mas a gente começa a perceber na carta aos Hebreus a maravilha, né? A maravilha que é o sacrifício de Jesus na cruz
como ele se entregou por nós, a nosso favor, e como isso é maravilhoso, certo? Isso é extraordinário, né? Então, a carta aos Hebreus, se você lê a carta aos Hebreus com calma, principalmente os capítulos 5, 6, 7, né, e o 8 também, você vai ver nesses capítulos centrais da carta a preocupação do autor de Hebreus de explicar o papel maravilhoso de Jesus nos substituindo como sacerdote, se sacrificando por nós e também assumindo o papel, né, de intercessão, tá certo? O sumário da nossa aula de hoje, que foi uma aula difícil, eu sei que foi uma aula complicada, né? Uma aula com muita coisa, vamos dizer assim, teologicamente difícil de compreender. O que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Um resumo das principais lições absorvidas na nossa aula. Alguém pode ler para mim, por favor, esse texto? Aprendemos hoje que... Eu queria pedir, por gentileza, que um irmão lesse para nós, por favor. Pode ler, por favor. Deus exige tanto santidade como pureza de seus filhos. Como líder, sacerdote, cabeça de uma nação sacerdotal, Jesus exige de seu povo que seja santo, tal como ele é santo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso. Existe uma ordem lógica na vida com Deus. Conforme o modo de pensar do sumo sacerdote Jesus Cristo, primeiro os seus seguidores devem buscar se tornarem limpos, alcançar o perdão de uma vida nova sem pecado, para somente depois conseguirem buscar a santificação, que é um processo caracterizado por um tipo de vida que agrada a Deus em todas as coisas, pela prática contínua e renovada de obras novas e vivas em Cristo Jesus para a glória do Pai. Jesus Cristo será sacerdote para sempre. O livro de Hebreus apresenta Jesus Cristo como nosso sacerdote, intercessor, representante, aquele que purificou nossos pecados e intercede por nós diante de seu Pai, e isso por toda a eternidade. Jesus Cristo é Deus e Senhor maravilhoso. Aprendemos que as Escrituras confirmam um atributo maravilhoso para a pessoa do Filho, afirmando que as coisas que ele faz e opera são surpreendentes, inéditas, novas, nunca antes vistas ou incapazes de serem igualadas ou comparadas, assustadoras, fascinantes, divinas, extasiantes, maiores que a nossa compreensão ou inteligência possa ser capaz de abarcar ou interpretar, e mesmo assim acessíveis a nós e reveladas a nós por pura graça e favor imerecido. Jesus Cristo é o sacerdote, também aprendemos que ele é o sacerdote, o altar e a oferta de Deus ao mesmo tempo. De uma forma extraordinária que ultrapassa a nossa compreensão, Jesus assumiu esse tríplice papel e função no drama do sacrifício do Calvário, e por isso é nosso eficiente representante diante do Pai. Deus não apenas purifica o seu povo de seus pecados, mas os habilita a serem sacerdotes de uma nação e de um reino formado por intercessores e reis sacerdotes. O cristianismo nos convoca a viver uma vida de oração e intercessão uns pelos outros, e de oração e comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e mediador perante o Pai, que está nos céus. Conquanto o nome de Deus possa ser profanado, a natureza pura e santa de Deus não pode ser atingida ou maculada por nossas blasfêmias ou pecados contra a sua santidade. Aprendemos na aula de hoje que o pecado da blasfêmia, quebra do terceiro mandamento, não pode afetar a Deus, mas pode afetar nossa comunhão e condição de paz com o Senhor da glória e deve ser temido e santificado. Então, essas foram as principais lições que nós tivemos na nossa aula de hoje, certo? Na segunda etapa do nosso trabalho da Carta aos Hebreus. Uma carta difícil, um conteúdo muito profundo, né? Se você for pegar a carta aos Hebreus, é uma carta que merece aí um estudo de 1 ano, talvez até 2 anos para você fazer. Eu nunca me esqueço dos estudos bíblicos que o pastor Frederico Al, falecido pastor Frederico Al, dava sobre Hebreus. Ele passou 3 anos num versículo de Hebreus. Passou 3 anos estudando um versículo de Hebreus. Eu nunca esqueci disso, pastor Frederico Al, né? Lá do Seminário Hebron. Então, para vocês verem a riqueza da carta aos Hebreus, como é profundíssimo, né, estudar isso, e como é difícil. Mas há um sumário, né, que eu vou passar para vocês depois sobre isso aqui, né, que vocês podem utilizar para orientar em alguns sentidos, aí, algumas coisas que podem ajudar os irmãos aí, tá bom?
Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre o que foi apresentado na aula de hoje. Por favor, fiquem à vontade. Fiquei feliz essa semana, né? Recebi dos irmãos algumas perguntas que mandaram para mim, né? Alguns irmãos encaminharam perguntas e eu respondi, tá bom? Eu agradeço muito e quero muito que os irmãos estejam perguntando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, a qualquer momento fiquem à vontade para falar, tá bom? O que teremos na nossa próxima aula, né? Na nossa aula final, na aula da semana que vem? Então, na semana que vem, nós teremos o encerramento do nosso trabalho em Hebreus. Será a terceira parte das 3 partes. Então, uma visão geral dos principais tópicos que abordaremos em nossa próxima lição. Então, na próxima aula, na nossa aula número 3, nós vamos estudar sobre Jesus Cristo e sobre as sombras do Antigo Testamento, o tabernáculo e os sacrifícios do Antigo Testamento. Um pouquinho mais sobre isso. O valor e o poder da fé, né? Vamos falar um pouco sobre Hebreus capítulo 11, né? Sobre o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. A justiça e a paz em Cristo Jesus, um pouco sobre Hebreus capítulo 12, a carta aos Hebreus lá no capítulo 12 fala muito sobre justiça e paz. E, finalmente, o sangue de Jesus Cristo, no capítulo 13 também. Tá? No capítulo 10 ao capítulo 13, um pouco mais sobre a questão do sangue de Jesus Cristo, tá bom? Que é um assunto muito central e profundo na carta aos Hebreus. Tá certo, gente? Esse vai ser a nossa visão na próxima aula. Beleza? Alguém tem alguma questão? Não? Tá tudo bem? Tá. Vou parar aqui, voltar aqui. Então tá, meus irmãos. Queria agradecer, né, muito, com alegria, assim, a presença de todos vocês. Hoje nós estamos com 22, né, né, José, participantes? 22 pessoas? É isso? Acho que sim, né? Tem um pouquinho mais. Tem mais gente. Porque tem pessoas que estão acompanhando no celular e no computador em duplas, né? Isso. Nós temos Isso. pessoas. Que legal, muito bom. Meus irmãos, eu queria agradecer muito a ajuda de vocês, né, a compreensão e o trabalho de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir lá o erro dos itens 5 e 6 que eu repeti, eu vou refazer e eu vou colocar no grupo já corrigido esse equívoco meu, tá bom? Que eu cometi lá, tá bom? Para vocês poderem